Olá pessoal, meu nome é Adriano e esse é o canal Meu Propósito. No vídeo de hoje eu gostaria de falar de uma teoria que eu vi há muito tempo, né, durante a minha vida, né, de que o homem ele é produto do meio. Ou seja, que o homem ele é um resultado do ambiente ao qual ele cresceu, do ambiente ao qual ele viveu durante toda a sua vida. Eu vou dar três exemplos de três homens, três reis no livro de Mórmon, porque esse ano nós estamos trabalhando no livro de Mórmon, no estudo do Vem e Segue-me, e eu vou falar sobre três reis, né, lá do livro de Mosias, que o ambiente não mudou, influenciou o seu comportamento ou a forma de ser. Tá? E primeiro eu vou falar sobre Zênifer. Não sei se vocês estão lembrados, eu já tive alguns vídeos que eu falei sobre Zênifer, tá? E eu vou deixar a descrição no final desse vídeo, tá? Mas Zênifer, ele foi um homem que morava lá em Zaraela, tá? Ele queria ocupar a terra da herança, a terra de Lei e Nef, né? E ele foi escolhido para ser um espião, alguém que iria ver como é que estavam os exércitos dos Lamanitas, né? E a gente sabe que ele teve todo o ponto de vista dele sobre o povo, a revolta entre os exércitos, o retorno com alguns dos nefitas para a terra dos Lamanitas, para a terra de Lenef, e quando ele foi enganado pelo rei dos Lamanitas, né? E aí teve todo um momento que eles foram atacados por esse rei, pelo exército desse rei dos Lamanitas, e ele deu a viravolta. Como foi? Como era o ambiente ao qual ele estava inserido? Ele estava inserido num ambiente ao qual ele estava sendo cobrado impostos abusivamente. Ele estava trabalhando para os lamanitas, né, porque eles estavam trabalhando e 50% do que eles produziam eles tinham que dar para o rei dos lamanitas. Além disso, eles começaram a ser é, maltratados, castigados, até o exército dos lamanitas ir para cima deles, para destruir eles, né? Ou seja, era um ambiente totalmente hostil. Só que Zênifer, ele não foi produto desse ambiente. Ele deu a volta por cima. Ele fez com que o povo lembrasse do Senhor. Ele preparou o povo. Ele teve um primeiro combate que ele perdeu muita gente, mas depois ele mudou a postura, mudou a conduta dele, mudou a forma de ser e a forma de pensar do povo. Ele não se contentou com o ambiente ao qual ele estava inserido. Tá? Então vamos ler lá em Mosias, no capítulo 10, versículo 1 e 2. E diz o seguinte: E aconteceu que novamente começamos a organizar o reino e começamos a habitar aquela terra em paz, né? E fiz com que se fabricassem armas de guerra de toda espécie, para que assim eu tivesse armas para meu povo, quando os lamanitas subissem novamente para guerrear meu povo. Então ele começou a preparar o povo dele, né? E coloquei guardas em vários pontos da região, para que os lamanitas não voltassem e nos surpreendessem. E destruíssem-nos. Assim protegi meu povo e meus rebanhos e evitei que caíssem nas mãos de nossos inimigos. Então ele não se contentou com o ambiente hostil ao qual ele estava inserido. Ele deu a volta por cima, preparou o povo dele, preparou vários pontos de defesa, né? E no versículo 11 diz o seguinte: Ora, os lamanitas nada sabiam a respeito do Senhor, e nem da força do Senhor. Confiavam, portanto, em sua própria força, contudo era um povo forte quanto à força dos homens. O que eu quero destacar nessa escritura? Que Zênifer, ele, diferente dos lamanitas, ele fez com que o povo dele conhecesse a Deus, conhecesse ao Senhor, lembrasse do que o Senhor já tinha feito, tá? Então, esse é um primeiro exemplo de um rei que não foi produto do meio, ele não se contentou com o meio ao qual ele estava inserido, e ele deu a volta por cima, tá? E viveram em paz durante muito tempo, tá? O segundo rei é um homem chamado Rei Noé, né? E o Rei Noé, ele estava num ambiente, um ambiente de paz, que já era um ambiente, o Rei Noé era filho de Zênifer, tá? Então ele já estava num ambiente que estava em paz, um ambiente que já estava preparado para guerras, um ambiente que já estava preparado com pessoas
produzindo de tudo tinha nessa terra. E esse rei, ele, ao invés de continuar protegendo o povo, ao invés de continuar produzindo, ao invés de continuar gerando paz e felicidade do seu povo, ele teve um outro comportamento. Vamos lá em Mosias, no capítulo 11, versículo 1 e 2. Então aconteceu que Zénefer conferiu o reino a Noé, um de seus filhos. Portanto, Noé começou a reinar em seu lugar e ele não seguiu os caminhos do pai. Então, Zénefer deixou o campo todo preparado. Estava tudo tranquilo. E o Noé poderia ser um produto do ambiente ao qual ele estava inserido, que era um ambiente de paz. Um ambiente de pessoas que estavam seguindo os mandamentos de Deus. Mas ele decidiu não, né? E ele teve um comportamento muito ruim. Vamos ver aqui no versículo 2. Pois eis que ele não guardou os mandamentos de Deus, mas seguiu os desejos de seu próprio coração. E teve muitas esposas e concubinas, e levou seu povo a cometer pecados e fazer o que era abominável aos olhos do Senhor. Sim, cometeram libertinagem e todo tipo de iniquidade. Então, além dele não ter um comportamento correto, além dele não seguir o caminho do Pai, não seguir os mandamentos do Senhor, ele influenciou todo o seu povo. E todo o seu povo começou a cometer os mesmos erros, ou até piores do que ele. Tá? E o terceiro rei, que também estava inserido em um ambiente, mas um ambiente hostil. Por quê? Porque ao longo da história nós vamos ver que o rei Noé, o povo foi destruído, o povo foi escravizado, né? O povo viveu em cativeiro, e o rei Lin, ele assumiu o reino tendo um povo escravizado, né? E ele teve uma postura diferente à de Noé, né? Ele foi um rei justo. E eu não vou falar muito sobre Lin, porque vocês vão ter a oportunidade de estudar futuramente. Mas basta me dizer que, embora todas as aflições, embora todas as tristezas que estavam passando por estarem escravizados, ele foi um rei justo, tá bom? Então, voltando ao tema inicial, ou pelo menos a teoria inicial de que o homem é produto do meio, na verdade o homem é produto das suas escolhas. O homem é produto, grave isso, o homem é produto das suas escolhas, tá? Então, eu queria destacar o comportamento do rei Noé, eu vou destacar para que a gente não possa seguir esse comportamento, porque os resultados são terríveis, tá? Por exemplo, ele foi uma pessoa que não guardou os mandamentos. Então, ele buscava outros que também não guardassem os mandamentos para estar ao lado dele. Vamos lá em Mosias 11, no versículo 5. E diz assim: pois destituiu todos os sacerdotes que haviam sido consagrados por seu pai, e seu lugar consagrou novos, os quais tinham o coração cheio de orgulho. Ele queria, então, um mau líder. Ele quer que pessoas que têm um comportamento também mau, pessoas também ruins, estejam ao lado dele, porque vão ser coniventes com os mesmos pensamentos, tá? E falar um pouquinho mais no versículo 14. E aconteceu que entregou o coração às suas riquezas e passava o tempo numa vida devassa com suas esposas e suas concubinas. E também seus sacerdotes passavam o seu tempo com meretrizes. Então, o rei tinha um comportamento ruim, e aqueles que estavam seguindo ele, os sacerdotes, que eram para ser homens que guardavam os mandamentos, que ensinavam o povo a guardar os mandamentos, tinha também um comportamento ruim. Vamos lá, Mosias 11:19. Diz o seguinte: e então eles tiveram um momento que os lamanitas foram atacar eles, mataram algumas pessoas, no entanto eles tiveram a vitória. O povo, o rei Noé, junto com seu exército, teve uma vitória. E ele não atribuía essa vitória ao Senhor. Então, no versículo 19 diz o seguinte: então, por causa desta vitória, encheram-se o coração de orgulho, vangloriando-se da própria força, dizendo que 50 dos seus podiam com milhares dos lamanitas. E assim se vangloriavam, deleitavam
com sangue e com o derramamento de sangue de seus irmãos. Isto por causa da iniquidade do seu rei e dos seus sacerdotes. Então, eles eram pessoas que acreditavam que a força estava no seu próprio braço. Eles não atribuíam qualquer vitória, qualquer sucesso ao Senhor. Esse é um comportamento de um líder. Um mau líder, ele é orgulhoso. Ele acha que só ele sabe, ele acha que só ele pode, ele sabe que só ele realmente pode obter todo o sucesso. E ele não depende de ninguém. Isso é o comportamento de um mau líder. Uma outra coisa que muitos mau líderes eles não admitem, mas é verdade, está descrito no Mosias 11, versículo 27 a 29. Diz assim: ora, quando o rei Noé soube das palavras de Abinadi, porque eu quero que vocês entendam isso aí, o rei ele começou a ter esse comportamento e influenciou todo o povo. E aí o Senhor, Deus, mandou um homem, um servo dele, um profeta, para testificar para toda a nação, para todo o povo, que eles estavam errados, que eles deveriam se arrepender, ou o Senhor destruiria. Então, quando o rei Noé ele soube das palavras de Abinadi, disseram ao povo, também ficou irado e disse: quem é Abinadi, para que eu e meu povo sejam julgados por ele? E quem é o Senhor, para trazer sobre o meu povo tão grande aflição? Ordenou-vos trazer Abinadi, para que eu o mate, porque disse essas coisas para incitar meu povo à ira, uns contra os outros, para causar contendas entre meu povo, portanto eu o matarei. E no versículo 29 ele diz: ora, os olhos do povo estavam cegos, portanto endureceram o coração contra as palavras de Abinadi, e a partir daquele momento procuraram prendê-lo. E o rei Noé endureceu o coração contra as palavras do Senhor, e não arrependeu de suas más obras. Então, um mau líder, ele está cego. Ele não consegue enxergar que está agindo mal, porque ele não tem o Espírito do Senhor, ele não tem o Espírito para tocar o coração dele, porque ele não permitiu, ele trancou o coração de uma forma que não tem como o Senhor ter espaço na vida deles. E por esse motivo, ele está cego. Ele acha que está vendo tudo, ele acha que está enxergando tudo, mas está cego. Né? E aí eu gostaria de ler uma escritura. E, na verdade, essa escritura fica em Mosias 11, no versículo... Vamos ver. Mosias 11, do versículo 6 ao versículo 7. Diz assim: sim, desta maneira eram sujeitados em sua idolatria, em sua idolatria, em sua libertinagem, em tributos que o rei Noé impusera, e seu povo assim, o povo trabalhava muito para sustentar a iniquidade. Sim, eles também tornaram-se idólatras, porque foram enganados pelas palavras vãs e lisonjeias do rei e dos sacerdotes, pois dizia-lhes coisas lisonjeias. Tem um ditado que diz o seguinte: se o general senta, a tropa deita. E se o general deita, a tropa dorme. Era o que estava acontecendo aí. O povo estava seguindo o exemplo, o mau exemplo do rei Noé. Tá? Mas uma coisa eu quero deixar bem clara aqui hoje. Deus ama seus filhos. Tá? Deus ama seus filhos. Então, se o Senhor ele perceber que um líder ele está tendo um comportamento ruim e ele está estragando todo um povo, estragando toda uma geração, ele vai mandar seus servos para chamar ao arrependimento e para decretar o que pode acontecer caso permaneçam em seus pecados. E foi o que o Senhor fez. Ele mandou o profeta Abinadi, que disse ao povo: se vocês não se arrependerem, vão entrar em cativeiro. Se vocês não se arrependerem, vão ter feridas, vão morrer. O rei vai morrer. Vai ter grandes aflições, vai ter cargas pesadas e várias coisas. Tá? Entenda uma coisa. A nação de um homem é seu lar. Como é que está o meu lar? Como eu estou liderando o meu lar? Como é que eu estou liderando a minha família? Porque se eu não estiver liderando da forma correta, o Senhor
ele vai intervir. Assim como ele fez com o rei Noé. E ao longo da história nós vamos ver que os resultados foram drásticos, foram terríveis para esse povo. Nós somos produtos das nossas escolhas e não do meio ao qual estamos inseridos. Que possamos fazer boas escolhas, tá bom? Pessoal, eu gostaria de hoje fazer uma coisa diferente. Normalmente eu deixo links de discursos dos profetas, dos apóstolos, das autoridades gerais, como uma segunda testemunha, porque o Senhor disse que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. Mas hoje eu gostaria de deixar um link de um outro canal. É o canal Vivendo e Ensinando, do meu irmão e amigo Tom Neves, tá? Então, eu vou indicar esse canal para que vocês possam também assistir, tá? E ele vai ser uma segunda testemunha às coisas que eu estou falando aqui, tá? E aí você pode dizer, poxa, Adriano, mas tu tem poucos inscritos ainda, tal, não sei o quê. Não importa. O importante é que as verdades eles possam chegar até você com a maior quantidade de fontes possíveis, tá? E se você gostar desse vídeo, compartilha. E se você não está inscrito, porque eu percebi que 76% das pessoas que assistem ao vídeo ainda não estão inscritas. Então se inscreve no canal, tá? E se possível dá um ok, dá um like, porque isso mostra para o YouTube que o nosso assunto é relevante e ele leva para muitas outras pessoas. Um forte abraço.